Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Talvez não seja difícil compreender que na cabeça dos discípulos de Jesus, naquele mesmo dia, o primeiro da semana, com apenas algumas horas, todos os acontecimentos que tinham sido realizados com Jesus e também com eles, que eles estivessem com certeza fechados e com medo. E naquela ocasião, deste jeito, tudo poderia ter terminado. Hoje, então, é o dia que nós precisamos nos perguntar sobre o significado das portas fechadas da nossa vida, as portas fechadas do nosso coração e o medo, que é o sentimento alimentado por todas as portas fechadas. Você pode escolher certamente viver uma vida com medo e de portas fechadas. Então, para isso, você vai ter uma vida muito segura.
Então você não vai se envolver com muitas pessoas, você não vai fazer muitas viagens, você não vai ter a liberdade de mudar de muitas ocupações, profissões, empresas, você não vai ter muita amolação, e isso vai te dar um certo conforto. Mas é muito importante perceber que para a igreja que começava, as portas fechadas e este medo não significam absolutamente nada para a missão do ressuscitado. Portanto, no texto de João, as portas estão fechadas, os discípulos estão com medo, mas Jesus entra, se coloca no meio deles, oferecendo em primeiro lugar a paz, e logo em seguida que oferece a paz, ele sopra sobre eles, enviando o Espírito Santo, fazendo então uma claríssima referência ao livro do Gênesis, lá no capítulo 2, quando terminado de moldar do barro o homem, Deus nas suas narinas sopra e dá a ele o hálito de vida. Então Jesus opera aqui após a ressurreição, o que os teólogos vão dizer de a nova criação, porque nós somos o homem novo, plasmado e reconfigurado no Cristo, que também é o novo Adão. Mas tudo isso é muito bonito, né? Tem gente até com o olho arregalado, mas eu vim também trazer uma outra mensagem, e essa eu preciso contar também com a provocação de vocês. O medo e as portas fechadas são lugares de muito conforto. E me estranha bastante e me deixa perplexo, porque também uma igreja que se fecha e que conduz muitas pessoas para o medo é também uma igreja fácil de conviver. E me preocupa muito porque em 1958, quando o Papa João XXIII disse que iria convocar um concílio, e logo depois dos preparativos, no dia 11 de outubro de 1962, ele abre o concílio, ele diz assim: nós precisamos abrir as portas e as janelas da igreja para que entre um novo ar, e esse novo ar não é o ar que a gente respira. Ele estava dizendo de modo metafórico, ele estava fazendo justamente uma referência não só a esse trecho, mas a outros, para que a igreja daquele tempo saísse de uma postura dogmática e legalista, palavras que significam uma igreja preocupada sobre sua própria identidade, fechada sobre si mesma, que diz para os outros o que tem de dizer e fazer, ao invés de uma igreja de portas abertas, onde nós podemos sair e outras pessoas também podem entrar. Muito atrasado, vão dizer, 30, 40, 50 anos depois, próximo do tempo de hoje, os estudiosos da igreja, da teologia bíblica, da eclesiologia, que isso aconteceu de modo tardio, porque o mundo inteiro já vivia um espírito de modernidade ou de pós-modernidade, e finalmente então a igreja recupera para si este espírito do dia do Pentecostes de João, e recupera aquilo que Jesus veio fazer, tirar de nós todos os medos e nos levar para fora de dogmatismos e legalismos que não funcionam e não adiantam nada. Mas ainda tem uma outra preocupação, e essa pergunta eu também preciso que vocês a levem e junto comigo pensem. A quem serve, ou a que adianta, ou para que existe uma igreja que oferece dogmatismos e legalismos, e aqui serve uma infinidade de pessoas que, além de pregar e trazer isso de volta, como se nós tivéssemos entrado numa máquina do tempo e voltássemos para a década de 50, de 40, de 30, de 20, e há alguns que talvez desejassem voltar para a Idade Média, né? Onde os
cavaleiros com armaduras grandes e cruzes gigantescas no peito de aço, né? Quisessem novamente enfiar na cabeça de todos o cristianismo pela força, seja pela força da espada, seja pela força do poder. A que se serve todo este tipo de aparato de poder? Serve muito bem ao controle das consciências. Mas é muito então importante que a gente então pense assim: todo mundo que se submete a alguma coisa pelo medo acabou de perder a sua liberdade. Não é assim que os senhores da guerra e de todas as guerras fazem? Não é desse jeito que, ao longo da história da humanidade, sempre o poder do medo a partir da força venceu, mas nunca convenceu? Quando acaba o poder do amor e do coração, e quando acaba a reta e a justa razão, sobra somente a força bruta. E alguém então vai dizer: já que você não quer o que eu quero, então eu vou jogar uma bomba em cima de você. Talvez a gente compreenda isso aí do lado de fora, nas conquistas de territórios, nas lutas pelo dinheiro, nas lutas pelo poder. Mas eu acho muito difícil compreender quando isso acontece dentro da nossa instituição. E quando, dentro do cristianismo, pessoas se arvoram a ter poder, oferecendo para os outros medo e dizendo: é preciso voltar para portas fechadas, segurança institucional, segurança doutrinária. Mas aí não podemos esquecer nunca de fatos, porque fatos e acontecimentos não são narrativas. Foi do jeito contrário que o cristianismo começou. Foi quando estes 11 e outros saíram desta casa, quando 8 dias depois, Tomé, que representa cada um de nós, fez uma sincera experiência do Cristo ressuscitado, oferece uma profissão de fé madura, dizendo: meu Senhor e meu Deus, e eles não mais ficaram fechados dentro daquela casa. E não fechados mais, se esparramaram pelo mundo inteiro conhecido. E as condições deles não eram favoráveis. O Império Romano continuava sendo o Império Romano. Os judeus que mataram e crucificaram Jesus estavam atrás deles do mesmo jeito. E os fatos, narrados pela história, nos dizem assim: quanto mais os cristãos saíam, quanto mais os cristãos se convertiam, quanto mais cristãos anunciavam, quanto mais os cristãos eram perseguidos, e quanto mais eles tentavam oferecer para o mundo a palavra do ressuscitado, e quanto mais força se tinha contra eles, mais o cristianismo crescia. Não cresceu fechado sobre si, mas cresceu o oposto, cresceu jogado, entregue ao mundo conhecido daquela época. Então é para dizer para todos nós hoje, na figura de Tomé, ter o dever de fazer uma sincera e profunda experiência de fé no ressuscitado. Mesmo que aparentemente a fé de Tomé seja fraca, ele peça para ver, né? Ele não acredita no testemunho da comunidade. Nós hoje somos convidados a acreditar no testemunho da comunidade e de outros que há 2000 anos atrás escutam a mesma palavra e vivem o mesmo segmento. Mas logo em seguida, quando depois que Tomé responde e oferece a sua profissão de fé, então o Senhor a ratifica dizendo: acreditaste porque me viste, bem-aventurados os que creram sem terem visto. Peço então que essa outra oportunidade, que é a Páscoa, nos devolva como grandes evangelizadores do mundo e para o mundo, e não nos deixe presos em nossos medos e portas fechadas, e muito mais importante, e digo especialmente aos jovens, porque aqui às 18 horas estão conosco os que vão ser crismados.
corram, mas corram muito de qualquer proposta fechada, dogmática, que enfia no seu coração medo, que enfia no seu coração vontade de ser uma pessoa muito dogmática e intransigente, mas tenho a certeza que a experiência legítima do ressuscitado, que oferece a vocês um quentinho no coração, que faz vocês abraçarem tudo que no mundo é de Deus, porque existem sim, viu, muitos sinais de Deus no mundo, muito mais do que o contrário. Não digam que o mundo é inimigo de vocês. Ofereçam para o mundo, sim, a amizade que Deus deu a vocês, para o mundo entender que seguidores do Senhor que vocês são, vocês podem transformar também a realidade. A tentação da porta fechada, segurada pelo psiquismo do medo, como eu disse, dá muito conforto, mas eu não desejaria viver uma vida de pouquíssimas experiências, de muito conforto, mas de pouca aventura. É muito mais interessante uma vida aberta, entregue e dada para as pessoas do mundo e para este mundo que está sempre de braços abertos e precisando de escutar a palavra do ressuscitado.